Meu boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em todos os vossos corações. E agradecer mais uma vez a oportunidade que essa casa me dá, pelo convite que me fez, que eu pudesse estar retornando mais uma vez aqui, para trazer a mensagem de Jesus, falarmos da lei do amor. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, para receber o seu aprendizado e pedir, Mestre, sua ajuda por misericórdia para todos que aqui vêm à procura da sua paz, à procura para a resolução dos seus problemas, que todos possam encontrar. Eu queria, hoje, a narrativa que nós trazemos aqui, sobre a lei do amor, a segunda revelação que Jesus nos fez. Mas antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta rápida para todos os presentes, não há necessidade de responder, pode responder na sua consciência. Quem de nós hoje, ou na rua, ou avenida, ou mesmo na rodovia, aquele carro adentrou a nossa frente, reduzindo a nossa marcha, aquela pressa, nós xingamos, blasfemiamos, dá vontade de pôr a cabeça para fora do carro e falar: se você for a pé, vai mais rápido. Mas nós esquecemos que esse entrave foi a providência divina que nos colocou aquele obstáculo à frente. Nós xingamos. Nós devemos agradecer a Deus, fazer uma oração, uma prece muda, nem se for pelas metades, para que aquela ira venha nos acalmar. Porque Jesus nos trouxe ali naquele momento, através do seu Pai, aquela ajuda necessária. Quem sabe, talvez, impedindo um perigo iminente à nossa frente, e evitássemos um atropelamento. Nós sabemos quanto custa um atropelamento. Quando estivermos diante dessas situações de dificuldades, vamos orar para Jesus, vamos fechar a boca, sem xingar e sem blasfemiar. Para que eu pudesse discorrer sobre o assunto, a lei do amor, nós precisamos entender algumas coisas para nós podermos assimilar o que eu venho trazer nesta noite. A primeira revelação que nós conhecemos foi a revelação de Moisés, que tinha o princípio de justiça, olho por olho, dente por dente. Por quê? Naquela época que vivera Moisés, foi uma época de atrocidades, de pessoas revoltadas, que havia muita maldade no mundo naquela época. Diz, as leis de Moisés é semelhante como se fosse um código penal que nós temos aqui. Se uma pessoa cortasse o dedo do outro, também ele tinha o direito de cortar parte da falange do outro, era dente por dente, olho por olho. Mas Moisés, haveria necessidade dessa lei forte, rígida, para conter as pessoas na época. Como, por exemplo, se nós tivéssemos uma dívida com um credor e nós não tínhamos dinheiro suficiente para saldar aquele débito, o credor tinha poder de adentrar a nossa casa, escolher um membro da família para saldar o débito. E essa pessoa, de qual era requisitada, dizimada da família, era vendida na feira como escravos. A maioria das vezes, essas pessoas eram vendidas para as galeras que precisavam de remadores. Aquela condição frágil que nós conhecemos da navegação na época, a maioria das pessoas não retornava. Foi nessa situação que Moisés trouxe a segunda revelação. A primeira revelação. A segunda revelação foi Jesus que nos trouxe como seu princípio de justiça a lei do amor.
como disse João no capítulo 15, que Jesus disse: amai-vos. Jesus já nos trouxe a palavra para que nós nos amássemos, que nós convivêssemos entre as pessoas. Nessa narrativa é bom deixar esclarecido que às vezes nós imaginamos que a vinda de Moisés, logo em seguida, Jesus viera. Não, Jesus viera algumas centenas de anos após o passamento da morte de Moisés. E Jesus trouxe como princípio de justiça a lei do amor. Por quê? Ele já trouxe para nós: amai-vos, para que nós nos amássemos uns aos outros. Para que nós podemos entender, segundo a mitologia grega, a lei do amor. De onde surgiu a lei do amor? Segundo a mitologia, há 2.500 anos, chegou à conclusão que na região chamada Érebo, região escura, abaixo das profundezas da terra, nas cavernas escuras, era essa região do Érebo. Ali vivia seres em dificuldade e habitava somente a escuridão, não conhecia a luz. Porque se chegou à conclusão, aonde tinha trevas, não tinha amor. Onde tem luz, tem amor. Nessa oportunidade, nós estamos falando hoje aqui, não só para os reencarnados, como uma legião de desencarnados que aqui se aportam também. Você que se encontra no seu íntimo, na região escura, amargurado, por que não vem procurar a luz, uma nova vida, um novo início? Nós nunca podemos mudar o final, mas podemos fazer um novo começo. A simbologia do amor que nós conhecemos, nós já ouvimos falar, é o Cupido. Todos nós conhecemos, já viu falar do Cupido, que é a lei que representa o amor. Se nós olharmos aquela fisionomia do Cupido, aquela imagem do Cupido, nós vamos ver que ele traz na sua mão esquerda um arco e uma flecha. E na sua mão direita ele traz uma tocha. O que isto representa? O amor. A seta e o arco que ali se encontra é para que nós setamos, nós temos que provocar o amor. O amor é ação e reação. Muitos de nós só queremos a ação, não queremos provocar o amor. A tocha representa a luz. Onde há luz, há amor. Dentro de nós podemos fazer a nossa pergunta a nós mesmos, como disse Jesus: conhecerás aquilo que tem dentro de ti? Conhecerás aquilo que te prejudica? E fora da caridade também não há salvação. Nós possamos representar nesse momento, fazer uma retrospectiva, que nós temos um inimigo que mora dentro de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade que Jesus quis trazer para nós. Essa verdade que está aqui na nossa consciência. Cada um de nós sabe aquilo que eu estou falando. Aquela coisa, aquela mágoa introspectiva, guardada aqui dentro, nós não conseguimos exteriorizar. Ficamos ali, guardado as 7 chaves, todo dia nos sai do pensamento essa situação de dificuldade. A lei do amor, como trouxe Jesus, nós podemos fazer uma pergunta para nós mesmos na nossa consciência: será que nós estamos germinando a semente do amor nas nossas casas? O que acontece?
Jesus, através que, para a gente ser amado, em primeiro lugar, você tem que doar, você tem que dar amor para as pessoas, para depois receber. Mas a maioria das pessoas querem receber o amor sem dar. Nós já ouvimos dizer, pessoas que nos dizem: olha, eu estou tão triste, amargurado. Qual é a razão dessa amargura? Ah, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Mas nós nunca ouvimos alguém dizer para nós: ah, estou tão triste, magoado, porque eu estou amando. Então, o amor, em primeiro lugar, como diz, falamos na mitologia, ele tem que ser provocado. Nós temos que ir lá doar o amor primeiro para depois receber. Nós mesmos podemos fazer uma análise dentro de nós, como nós somos nas nossas casas. Vou dar um exemplo. Quando nós chegamos do trabalho, aquele barulho característico do portão, vem a família, os filhos nos abraçar, perguntando: pai, como é que foi o dia? Nos abençoando, falando boa tarde ou boa noite. É porque existe amor ali dentro. Diferente se nós adentrarmos a nossa casa, abrirmos o portão, a esposa já diz lá no fundo: isso, chegou. O cachorro sai correndo, os filhos correm para o quarto, o papagaio grita no fundo do quintal. Será que é isso que nós estamos trazendo para nossas casas? Existe amor ali, mas ainda não brotou. Como assim? Ao levantarmos, nós dormimos, a maioria de nós aqui somos casados com os nossos companheiros ou companheiro, nós falamos um bom dia quando acordamos, perguntamos para a esposa: como foi sua noite, dormiu bem? Um bom dia para os filhos. É assim que nós recepcionamos. Ainda nós temos o egoísmo dentro de nós, que é a nódoa que nos impede o crescimento. Nós temos vergonha de falar um para o outro: eu te amo. Nós temos vergonha de dizer que eu te amo. Quando chegam as festas natalinas, Dia dos Pais, Dia das Mães, os filhos procuram nos trazer um presente dos mais caros possíveis. Compra aquelas camisas com jacarezinho de grife, nos traz. Talvez a cor já não agrada, mas nós falamos: filho, muito obrigado. É mais uma camisa que fica ali no guarda-roupa, encostada. Por quê? Se o filho chegar no pai ou na mãe, dar um abraço e dizer: pai, eu te amo, pai. A satisfação íntima em relação àquele presente que recebemos é diferente. Eu ainda vou sair daqui, e os meus pais moram aí próximo da Basílica, ainda vou falar uma boa noite para o meu pai e dizer a ele: eu te amo, pai. Mas nem tudo pode ser mudado assim repentinamente, porque nós temos ainda: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como disse Jesus. Essas verdades que se encontram dentro de nós. Nós temos vontade de acariciar um filho ou uma filha, mas nós seguramos essa verdade que está aqui dentro. Nós, meus queridos irmãos e irmãs, nós não temos inimigos. Nós temos, sim, pessoas que nós magoamos. Quando chegamos em casa, se chegarmos lá, vemos louças para se lavar. Se você é cansado do trabalho, perguntar para a esposa: você quer que eu lavo? Ela, na doçura da mulher, vai dizer: não, você trabalhou o dia todo, está cansado. Não há necessidade de perguntar, vai lá e limpa. Nós estamos dando amor. Você quer receber amor? Você tem que doar o amor primeiro, tem que ter ação e reação. Não é? Também
Nós temos, às vezes, em casa, 3 filhos. Vamos citar como exemplo. 3 filhos, estudam no mesmo colégio, excelente escola. Um deles não acompanha a atividade escolar. E nós repreendemos aquela criança ou aquele filho com o vocabulário dos mais baixos que nós conhecemos. Ofendemos. Nós temos que entender que a evolução de cada ser aqui, nós reencarnamos, depende da evolução desse espírito anterior. Quem sabe, talvez, esses 2 filhos já viveram aí 100, 1000 e tantos anos. Esse ser aí está vindo pela uma das primeiras vezes na crosta da Terra. É um ser que há necessidade de ajuda e nós xingamos. Tem também um caso muito interessante, numa casa, 600 metros quadrados. O pai chegou, pegou o celular e ligou para o filho. Filho, onde é que você está? Ô pai, eu estou aqui no meu quarto. Olha a distância que ali se encontrava. Falta amor, aproximação. Nós temos os nossos afazeres do dia a dia. Nós temos as nossas cobranças, mas esquecemos de dar amor na nossa casa. Vamos pensando no íntimo de cada um, para que cada um conheceis a verdade, porque a verdade vos libertará. Quem de nós aqui, quando eu digo nós, estou dizendo eu e você, que somos empresários, que temos empresas, ou gerente ou chefe de algum setor. Quando aquele funcionário ou faltou ou chegou atrasado, nós também falamos as piores palavras do vocabulário, ofendendo aquele ser. Não seria diferente nós provocarmos o amor, chamar aquela pessoa e dizer, por que você faltou? Ouvir. A pessoa às vezes faltou porque estava com um filho doente, não tinha dinheiro suficiente para comprar o remédio, estava amargurado, não tinha cabeça para vir trabalhar. Quem sabe, talvez, nós diante de um balcão, mesmo no supermercado, aquela pessoa que nos atende, mal-humorado, fechado, responde, nós ofendemos dizendo, olha, se você não está contente, pede demissão e vai embora. Era a falta de amor. Nós devíamos perguntar para aquele ser, qual é o seu problema que lhe aflige? Ouvi-lo para ver o que ele tem a nos dizer. Quem sabe, talvez, uma palavra amiga, ele desabafando, ele consegue mudar aquele semblante. Como eu dei como exemplo também, nós chegarmos de manhã, falar bom dia, usamos também essa lei do amor, encontrando as pessoas, os transeúntes na rua, falarmos um bom dia, mesmo que nós não conhecemos. Eu tenho o hábito de falar bom dia para as pessoas. Muitas das vezes as pessoas não respondem, mas vai saber o problema que cada um está carregando. Mas você pode ter certeza que ele dando alguns passos, ele vai refletir, nossa, aquela pessoa me falou um bom dia. Quem sabe um bom dia, talvez, nós consigamos mudar o percurso. Voltando àquele exemplo de pessoas que são empresários. Eu, na década de 70, trabalhava numa grande construtora aqui em Rio Preto e chegaram à conclusão que a maior quantidade de pessoas acidentadas, o acidente ocorria das 10 às 11 da manhã. O médico começou a perguntar para os acidentados como era a sua vida. A maioria deles tomava um chá preto porque não tinha dinheiro para tomar café, não comia pão, trazia aquela marmitinha para as 11 horas se alimentar. Das 10 às 11, ele já estava em êxtase, já estava esgotado com as suas forças, onde acontecia o acidente. Levaram o conhecimento desse diretor e ele falou, olha, eu vou encomendar na antiga Colar, na cooperativa de leite, 0,5 litro saquinho
de leite. Todo dia nós vamos dar meio litro de leite para cada um. Chegaram ao seu conhecimento também que os empregados não tomavam o leite, levavam embora. Mas como assim? O que está ocorrendo? Por que você está levando o leite embora? Olha, se eu não tomo, o meu filho não tem leite em casa para tomar, eu não vou tomar o leite aqui. E levava embora. O que ele fez, esse diretor? Não, nós vamos fornecer o meio litro de leite para cada um se alimente com pão, e cada um vai levar 1 litro de leite embora. Uma coisa tão simples e insignificante, ele mudou totalmente esse mapa de acidentado. Reduziu drasticamente. E, mais importante, que surpreendeu a todos, que as obras terminavam bem antes do tempo programado. As pessoas trabalham com amor. Não há necessidade de nós oferecermos muito. Quem sabe, talvez, ouvir uma palavra de alguém necessitado. Jesus nos disse também: reconcilia-te com teu inimigo ou com o seu desafeto enquanto está a caminho com ele. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Ele quis dizer que nós temos um desafeto ou pessoa que nós magoamos, como eu acabei de dizer há pouco tempo atrás, nós temos que, no máximo do possível, se desculpar com essa pessoa, pedir perdão. Por quê? Se nós não se reconciliarmos aqui na carne, como encarnado, depois que nós formos no mundo espiritual, não tem condições de redimir os nossos erros. Nós vamos ter que retornar novamente para a carne para sanar aquele débito que fizemos. Se nós temos na nossa família pessoas, cunhado, ou mesmo irmão que nós não gostamos, são pessoas antagônicas, meu irmão, lembre-se que vocês estão ali reunidos ali para se acertarem de débitos tenebrosos e escabrosos do passado. A reencarnação não erra de endereço. Nós tivermos alguém nessa situação, vamos conhecer a verdade que está dentro de nós. Aquele inimigo que mora dentro de nós, nós não conseguimos pôr para fora. Aquele ser que fica falando dos nossos ouvidos, a nossa consciência, nos pedindo para ser com ódio e rancor. Temos que nos afinarmos enquanto estamos a caminho aqui. E depois que formos embora, não tem como resolver. Quantos irmãos nasceram no mesmo seio familiar, mesmo amor do pai e da mãe, os irmãos se matam praticamente. Meus irmãos, são seres devedores do passado que vieram ali para se encontrar. Logo quando eu me iniciei nesta casa, na década de 70, às quintas-feiras era o trabalho mediúnico. Cheguei aqui, o Sebastião Basto, grande ceareiro espírita, trabalhador dessa casa, cumprimentava e abraçava, aquele abraço fraterno que ele fazia com todos. Perguntou para mim: Simões, que semblante é esse, descaído? Eu falei: Sebastião, eu não tive um dia dos melhores hoje não, eu discuti, briguei, xinguei, eu estou amargurado. Ele, através daquele sorriso maravilhoso que ele tinha, escuta, mas você devia agradecer a esse acontecimento. Pensei comigo ainda, dentro da minha ignorância de iniciante, mas como? Agradecer aquele que me ofendeu? Aí, através das suas palavras, ele trouxe que Jesus nos trouxe o mais lindo poema que nós conhecemos, na oração do monte, às margens das águas frias e mansas do Tiberíades, o Pai Nosso. Aí ele me disse: olha, quem nos ensinou, quem nos trouxe o Pai Nosso foi Jesus. Às vezes nós oramos o Pai Nosso e não percebemos
o seu conteúdo, o que eles nos trazem. Ele me disse: perdoai os seus ofensores à medida para você perdoar as suas ofensas. Ele falou: essa pessoa que te ofendeu, ele lhe trouxe moeda de troca para você saldar os seus débitos. Mas como assim? Eu tenho que ir lá e beijar? Ele falou: não, não é bem assim. Claro, se for próximo, por que não? Mas só o fato de nós perdoarmos, tirar esse inimigo que mora dentro de nós, perdoar, de que forma? Sem mandar, e nós sabemos às vezes, que aconteça um mal para a pessoa. Não, vamos orar para Jesus, para que tire aquela mágoa do nosso coração. E nós não fazemos isso. Temos também, junto com a lei do amor, a caridade. Jesus diz que fora da caridade não há salvação. A caridade que nós fazemos, meus irmãos, não é para nós, não é para o atendido, é para nós mesmos. É para nós mesmos. Um bom dia que falamos, nós estamos fazendo uma caridade, quem sabe, talvez, para a pessoa. Vou dar um exemplo muito interessante da caridade. Aonde vai a caridade que nós fazemos? 5 médicos residentes nos Estados Unidos, faziam o plantão, haviam combinado entre eles que no término do turno, à meia-noite, eles iam fazer uma confraternização de amigos. E estava tudo resolvido. 10 horas da noite, o telefone tocou na emergência, dizendo que existia uma senhora passando mal na periferia e que necessitava de cuidar dos médicos. Os jovens se dirigiram até lá, com a ambulância. Chegaram naquele momento, viram a parturiente, um estado difícil para dar à luz aquele filho. E pega daqui, ajeita de lá, essa criança não nasce, as horas foram passando. Entre eles se olhavam: meia-noite, precisamos ir embora. Um deles disse: olha, vocês podem ir, eu vou ficar aqui, porque se eu não ficar aqui, com certeza, ou a criança ou a mãe vai morrer. E ele ficou ali. Era começo de madrugada, muita dificuldade, nasceu uma criança toda carquilhada, por isso que teve a demora para nascer. E ele prescreveu a receita para aquela mãe, fez a asepsia necessária e foi embora. Terminaram os 2 anos de residência médica, ele retorna ao estado de onde ele morava, na Califórnia. E a Califórnia, naquela época, era bem muito pobre, que os Estados Unidos havia comprado do México. Ele não tinha pai rico, pôs o seu consultório ali, mas ele era um cientista voltado à cura, em ajudar as pessoas. Quantas noites se passaram a fim, sem dormir, para fazer as suas experiências. Eles se casaram, teve os filhos, um dos filhos casou, lhe deu um neto para ele. Essa criança tinha 7 anos de idade, se acometera de uma doença, numa proporção de cada 1 milhão de pessoas, essa doença estava ali. Ele ficou revoltadíssimo, xingando a Deus, blasfemiando. Não é possível. A ajuda que eu fiz para tantas pessoas, quantas horas afins passei aqui, sem dormir, para descobrir os remédios, tantos remédios e curas que nós conseguimos aqui. Eu não consigo remédio para curar o meu neto. Ele escrevia para o mundo todo, os pesquisadores desse mundo, e um médico tibetano responde a ele que tinha o remédio para a cura daquela doença. Ele se dirigiu até o Tibete, diante do médico. O médico falou: olha, realmente nós temos aqui o remédio, é eficaz, mas ainda não está
disponível no comércio, sob venda, como se nós tivéssemos, na época deles, a Anvisa, que enquanto não comprovasse se o remédio era eficaz, não poderia ser vendido. Ele pegou o remédio e esse médico disse, olha, você andou tantos quilômetros para vir aqui, viajou de tão longe, mas nós temos lá no estado próximo onde você mora, um médico também aqui, seu meu correspondente. Nós sabemos que a espiritualidade, quando nos revelam, nos passam as fórmulas, as coisas, ele não passa para uma pessoa só, passa 2, 3. E ele retorna, passou a dar o remédio para o neto, marcou para ir na casa desse médico, na clínica desse médico. No dia marcado, foi ele e o neto. No dia que foi atender, sentou na mesa, o médico falou, poxa, você andou tantos quilômetros lá, nós também temos aqui, contou a mesma história para ele, mas você pode dar o remédio que vai ser eficaz. Ele agradeceu o médico, levantou nas despedidas e disse, antes de eu me retirar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pois não, fique à vontade. Você, na sua clínica, tem o nome da clínica? É o meu nome. Falou, é você? A minha mãe tem Deus no céu e você na terra. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui hoje. Quantos anos se passaram, meus queridos irmãos, para que essa caridade viesse retornar novamente no seio daquele que praticou. A caridade no mundo espiritual é aceita até aquela caridade que nós exigimos retorno, que é a gratidão. Nós fazemos as coisas para as pessoas e depois comentamos, nossa, viu? Fiz tanto bem para aquela pessoa, precisei dele, olha o mal que ele me fez. Nós temos que fazer a caridade sem olhar a quem. Por quê? Nós não podemos exigir retorno. O retorno é do mundo espiritual. Tem certas pessoas que querem fazer a caridade e sair na fotografia. Não há necessidade da fotografia. Naquele ato, naquele momento que você o fez, com certeza o mundo espiritual já tirou a fotografia. Tem uma passagem muito interessante de caridade que o Chico nos traz, que diz o seguinte, ele se reunia uma vez por semana, embaixo do cajueiro, e tinha o Jorge, uma pessoa, um andarilho, que vinha beijar o Chico, com as bocas tudo sangrando, beijava o rosto dele mesmo com sangue, e falava, Chico, eu quero um dinheiro, para mim tomar uma pinga. O Chico pegava a mão no dinheiro e dava para ele. As pessoas perguntam, mas Chico, ele pediu para tomar pinga, Chico. Ele falou, olha, eu estou fazendo isso porque você não está vendo os espíritos que se encontram com ele. Se eu não desse, você imagina as vibrações negativas que eles iam me provocar. Chico um dia saindo da sua casa, apressado para ir para o trabalho, e o gerente do armazém que ele trabalhava não tinha muita afinidade com o Chico, sempre estava em atrito com ele, já estava atrasado. Passou em frente da casa da Dona Rosa, a Dona Rosa disse, Chico, vem aqui, Chico. Não, Dona Rosa, eu não posso, estou atrasadíssimo. Ele andou alguns passos, e Emmanuel falou para ele, Chico, volta lá, Chico. Não, eu estou atrasado. Volta lá, Chico. Entende que a mulher, ele voltou novamente e falou, pois não, Dona Rosa. Chico, dá uma olhada nessa receita, o médico escreveu que eu tinha que tomar uma Drágia. O que é isso? Ah, é um comprimido. E foi embora. 50 metros depois, ele vira para atravessar a rua, olha para trás para ver se não vinha carro, e a Dona Rosa abanando, acenando a mão para ele. Ele recebeu um feixe de luz, assim, chegou até a balançar. Ele perguntou, escuta, o que aconteceu? Falou, Chico, é a gratidão que a Dona Rosa estava enviando para você. Você imagina se você não tivesse parado, o que ela estaria mandando para você? Então, meus irmãos, a mensagem que eu vim trazer hoje é a lei do amor. Vamos pôr essa sementinha dentro das nossas casas, tirar esse inimigo que mora dentro de nós.
Nós vamos chegar nos nossos pais, nós nunca falamos para o pai que nós amamos, não vai diminuir a nossa masculinidade de forma alguma. Pelo contrário, mesmo que nós não queremos falar em voz alta, falamos no ouvido do pai ou da mãe que nós amamos. Porque a felicidade que nós temos dentro de nós é através do amor. Recentemente, no encontro de cardiologista na Bahia, foi o tema que esse médico expôs sobre o amor. Ele era médico do Hospital das Clínicas em São Paulo. E ele fez um levantamento de todos os pacientes que se encontravam na UTI, infartado. Ele ia lá, através do prontuário, e fazia pergunta, mas para a pesquisa dele. O senhor tem família? Tem. O senhor mora com a família? Mora. Os seus filhos vieram visitar? Vieram. Os seus filhos estão preocupados? Muito preocupados. Existia amor. Diferentemente daquelas pessoas que ele perguntava, eu não tenho ninguém, não gosto de ninguém, ninguém me ama, não veio ninguém aqui. Ele chegou à conclusão que aquele ser que tinha amor dentro de casa, tinha 70% de chance de sair ileso do infarto. E diferente daqueles 30% ia a óbito. Tem um médico também, médico legista, que fez uma pesquisa em todos os seres que ele fez o exame, da fisionomia que cada falecido se expressava. Ele fez um levantamento também, que é o antagonismo do amor, o suicida. Ele, ao fazer autópsia no suicida, ele marcava o rosto de aflição. Por que rosto de aflição? Porque no momento da partida, ele se arrependeu, mas não tinha mais jeito. O Espírito ainda está ali, partilhado junto dele. Nós, quem sabe, talvez, cometendo um ato desse, nós vamos resolver o problema. Muito pior que nós imaginamos. Nós vamos acordar aonde nós estamos. Se alguém estar pensando, porque ninguém fala que vai cometer esse ato, pense nisso. Pense no amor. Pense naquele irmão que está ali o andarilho na rua. Aquela pessoa que no sinaleiro nos para e pede uma moeda por caridade. Eu tenho o costume de ter as moedas de R$1 no console e eu dou para a pessoa. Mas sempre falo, olha, vê se você se alimenta. Não importa onde ele vai usar aquele dinheiro. Mas você pode ter certeza que a maioria deles fala, Deus te abençoe, vai com Deus. É a prática do amor. Vamos amanhã acordarmos, vamos falar bom dia um para os outros, boa noite, como vai dormir. Rusgas entre família, briga entre crianças, nós temos, é normal entre as famílias. Aí os pais vão embora, brigou, mas chegou no final de semana, pega o telefone, liga para tua irmã, ou se é teu irmão, olha, eu fiz um café aqui, vem, vamos. Esquece, perdoa. Jesus nos ensinou a transformar o ódio em amor, em perdão. Vamos perdoar aquele que nos ofendeu. Vamos tirar aquele inimigo que mora dentro de nós. Nossos inimigos não é aqui fora, está dentro de nós. Nós estamos começando o ano, por que não traçarmos um objetivo? Olha, esse ano eu vou deixar de reclamar. Não vou reclamar de nada. Tem pessoas que reclamam quente porque está quente, frio porque está frio. Nós pegamos uma roupa mal passada, já xingamos a passadeira, xingamos a esposa. Está mal passado, pega o ferro lá, alisa. Não reclame, fique quieto.
É uma lei do amor. Vamos praticar essa lei dentro das nossas casas, para nós sentirmos felizes. Nós vamos sentir uma felicidade íntima que jamais nós sentimos. O horário já se esgotou. Eu queria agradecer a presença de todos. E se eu ofendi alguém em algumas partes, eu queria pedir desculpa. E que Jesus, na sua bondade infinita, nos ampare, nos ilumine agora e sempre. Muito obrigado. Muita paz.